Sentimos sua falta. Oi, Então, muito André, bem. bom dia, obrigada, estou aí à disposição. Tá, obrigado, Natália. Então, podemos já começar a reunião, como de tradicionalmente, com o Alessandro apresentando aí os dados da represa. Parece que choveu um pouquinho, né, Alessandro? Parece que tá com uma cara de... Agora está chovendo aqui, né? É. Mas vamos lá. Vou começar. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas, né? Como de praxe aqui, eu inicio mostrando aqui os dados, né, da represa. Então, vamos lá. Os dados com a data de ontem, né? Até então, a data de ontem. A gente está ao nível atual da represa 819,79, o que equivale a 36,87% do volume útil do reservatório. A vazão afluente de setembro até então foi 2,71 metros cúbicos por segundo, onde a MLT para esse período é de 808 metros cúbicos, o que equivale, né, a 34% da MLT. Então, vamos lá. Aqui a gente mostra como que se comportou o nível do reservatório no mês de setembro, onde a gente começou com 820,11 e até o dia 25, data de ontem, 819,79. Aqui a gente mostra como que foi as vazões, né? No caso aqui a vazão afluente, né? As últimas semanas a gente viu aqui um aumento da vazão afluente, né? Em função dessa chuva. Aqui a gente mostra como nos últimos 4 anos, como que se comportou a vazão afluente em função da MLT. Então, aqui a gente está, no mês de setembro, por enquanto, em 34%, né? E aqui a gente mostra como que as possibilidades, né, do reservatório em função da MLT, né, da vazão afluente de MLT. Então, hoje a gente está aqui com 36,87%, uma vazão defluente de 2,5%. Então, a gente vê que se manter em cada mês nos 30% da MLT, a gente não atinge o mínimo operacional de 817,5, né? Se essa vazão afluente for acima dos 30%, a gente fica numa situação mais confortável. Isso considerando o que a gente tem hoje de defluência de 2,5 mais 1,95 de captação do SAI. Aqui eu mostro se a vazão defluente, além dos 1,95, for 3 metros cúbicos por segundo, a gente também, somente lá no período seco de 2023, que a gente ficaria próximo do 817,5, considerando 30% da MLT. Aqui também com 3,5, que eu trago aqui, só para ilustrativo, como que ficaria o nível do reservatório, considerando cada patamar de MLT. Aqui é o que a gente tem de previsão de chuva, né? Agora, aqui em São Paulo está chovendo, não sei se lá aí perto da represa está chovendo, mas a gente tem uma expectativa de, nos próximos 3 dias, um acumulado de 73,7, nos próximos 5 dias, 84,2, e nos 10 dias seguintes, 93 metros cúbicos. Então, embora a gente está hoje no dia 26 de setembro, né? Então, a gente espera ter nessa semana agora um acumulado maior, que pode dar uma melhoradinha naquele percentual de MLT. Tá chovendo agora aqui em Sorocaba, viu, Alexandre? Mas eu não sei se tá chovendo lá em Ibiúna. A Viviane, eu vi que tinha entrado, talvez ela possa nos contar. Está sim. Tá, né? Mairim, que também tá chovendo, então aparentemente tá chovendo na bacia toda e acho que isso vai trazer um refresquinho para nós. Ah, que bom, né? Então ele deve superar um pouco os 34% de setembro, né? Tá. Que a gente até agora a gente tem 34% de MLT, superando os últimos 2 anos, né? Se a gente for olhar aqui, né? Que é 20 e 21. Bom, o que eu tinha para apresentar é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou algum complemento, eu fico aqui à disposição. Se quiser que eu mantenha a apresentação, eu tire aqui do...
Vamos ver se tem alguma dúvida, Alessandro. Se não tiver, daí a gente tira. Tá ok. Deixa eu ver se aqui no chat, espera um pouquinho. Tá ok. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta na apresentação? Nós estamos com 36,87% do volume da represa, ainda caindo, porque é o normal nesse período, né? Não espera outra coisa. O Rodolfo colocou no grupo do WhatsApp um gráfico que ele tem feito semanalmente, que a curva está muito parecida, está chegando próximo da curva observada em 2014, né? Foi o início da crise hídrica anterior. Mas tem que lembrar, lógico, que a gente está aplicando uma saída do reservatório muito menor do que acontecia naquele momento, né? Naquele momento a gente estava usando ainda os 6 metros cúbicos por segundo como vazão mínima. Então agora a gente já está em 2,5, que é próxima do que é 7,10. Eu acho que não tem nenhuma dúvida sobre a sua apresentação, Alexandre. Acho que você pode tirar. E eu gostaria de ouvir, se possível, o SAI de Sorocaba e a Águas de Votorantim. Não sei se ela está aqui presente, a Lauren ou alguém apresentando, para saber sobre questão de qualidade na calha do Sorocaba. Lembrando que na última reunião a gente tinha acertado que a Secretaria Executiva faria um balanço dos dados de qualidade em cada uma das nossas reuniões, mas como toda a equipe da diretoria técnica da Fundação Agência estava de férias, que é a Natália. Então, logicamente, isso não deu tempo de ser feito ainda. A gente vai tentar fazer para a próxima reunião. Mas como tem aqui as concessionárias, né? Seria interessante ouvir das concessionárias exatamente qual é que está a situação. Gostaria de ouvir o Reginaldo, porque eu sei que essa semana teve algum problema de qualidade na água distribuída, saiu no jornal alguma coisa a respeito, mas eu não sei se tem a ver com o nosso problema aqui, pode ser que seja outra coisa. E depois, se puder, Adriano, você falar um pouquinho acho que de Mairink, né, que estava com problema de captação lá no... Não sei se é com vocês ou se é o pessoal da Saneaqua, né, que vai falar. Mairink é Saneaqua? Isso, Sabesp é alumínio, Alumínio. professor. Tá, então daí... Mairink é Saneaqua, Mairink é Saneaqua, André. Tá bom. Aí se alguém puder falar também da situação de Mairink, pra gente é muito bom. Reginaldo, pode começar. O Carlos de Mairink está aí na reunião, tá? O Carlos Paulino. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. André, sabe que essas últimas semanas aqui, felizmente, com essas precipitações que têm ocorrido aí, né? Sabe que dá uma ajudada, né? Não tivemos grandes desconformidades, grandes variações que pudessem afetar, né, a qualidade, acho que muito provavelmente em função dessa questão de chuva, né? Que atipicamente tem ocorrido, né? Mas tudo bem, a questão da água, né, da qualidade da água não foi em relação ao rio, foi em relação a um dos mananciais nossos ali, que vem apresentando uma queda na sua vazão e na sua reservação que tem afetado isso, né? Acho que é muito em função da ação antrópica aí, né? Com certeza, né? Concentrações de residências despejando esgoto aí nos nossos mananciais, né? Alguma área meio complicada ali, né? Especificamente Ipaneminha, entendeu? Já tem tido alguns problemas lá. É que o Ipaneminha já é bem raso, né, Reginaldo? Daí, quando diminui vazão, acho que dá o poder de acumulação lá é mínimo, né, André? Qualquer variação. Ainda bem que a gente está conseguindo explorar ele de uma forma bastante eficiente, né? Ou não explorar ele, né, de uma forma racional e inteligente, que é o que a gente tem feito com todos os mananciais, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma situação um pouco confortável, né? Não confortável, porque a gente sabe que a natureza, né, nos surpreende. Mas por a gente ter a condição de poder captar Rio Sorocaba, Tupararanga, Castelinho, Ferraz e Ipaneminha,
a gente consegue, né, intercalar aí a exploração de cada manancial, né? Então, a gente diminuiu, quase parou, né, a captação de Ipaneminha, em função dessas desconformidades, muito provavelmente proliferação de alga, né? Mas, de resto, estamos aí captando água do rio ainda, né? Aumentamos a nossa captação para suprir Ipaneminha, né? No Rio Sorocaba. E, resumindo, é isso aí. Obrigado, Reginaldo. Geosmina, né, que é o problema que vocês tiveram, pelos relatos, eu não tenho dado, né? Na verdade, eu li no jornal os relatos, que era gosto de barro, cheiro forte, geralmente é geosmina, né? Geralmente nós estamos analisando, né? Estamos fazendo um monitoramento, fizemos análise aqui das principais toxinas das cianobactérias, né? Não encontramos as SACs, as principais não encontramos. Mandamos para fora, né? Para analisar o resto, né? E vamos aguardar, mas nós já suspendemos essa captação lá. Sim, eu vi também que isso já aconteceu, gente. Então, o Águas de Votorantim, não sei se está presente, mas o segundo... Eleusa, quem é que é o representante de Mairim? Que é Carlos, é isso? Carlos, isso. Ele está aqui, acho que usando da esposa, Aline Rodrigues. Olha lá. Ah, tá. Está desligado o seu som, Carlos. Oi, a Aline é uma colaboradora aqui do departamento, eu estou usando o dela aqui. Tá. Então, eu tive ontem, dando uma volta, recentemente a gente andou abrindo umas comportas aqui, né, em Mairinque, de alguns tanques, reservatórios, porque o Carvalhal, ele está com um nível bem baixo, e eu fui até o fiscal também, até a hora que eu fui no fiscal da última visita que eu fui, ela estava com 30 centímetros só de água, e aí a gente andou vendo as barragens e rompendo essas barragens, né, para a água dos reservatórios pequenos descerem. Entramos em algumas propriedades, tem ali o Dr. Paulo, que abastece também o fiscal, e eles abriram os tanques, as comportas, e essa água desceu, para aumentar a reserva lá no fiscal e também no Carvalhal. A Joyce tinha falado para mim, o Arthur e a Joyce falaram para mim sobre uma obra emergencial que eles estavam tentando para poder aumentar a reserva no Carvalhal, no reservatório do Carvalhal. Tem a parte de cima do reservatório, tem uma rua que corta o reservatório deles, aí a parte de cima que está toda assoreada. Então, eles iam trazer equipamento, bastante máquinas, falaram isso para mim, para fazer o desassoreamento de lá, para poder aumentar a reserva de água ali no Carvalhal. Até onde que nós conversamos era isso, né? Eu posso hoje voltar a conversar com eles e mandar as informações para vocês nos grupos, né? Do GT Crise, para saber como que está a reserva e a expectativa para os próximos dias aí. Carlos, só me explica uma coisa, o Carvalhal também faz parte da bacia de Tupararanga? É isso que eu ia pedir para ele, agora explicar quem é, o fiscal é braço do... O fiscal eu sei que é de Tupararanga, mas o Carvalhal eu não conheço. É isso que eu ia pedir para ele. Esses dois reservatórios, André, os que parte do abastecimento de Mairim, que é Poços, metade é Poços, e a outra metade é esses dois reservatórios, o fiscal e o Carvalhal. O Carvalhal está para baixo aqui da Itupararanga, né? Ele já está mais próximo da região central. Mas é onde hoje a Saneago consegue tirar ainda um pouco de água para abastecer o município. E ele que dá um fôlego para Itupararanga lá, para o braço do fiscal lá. Então, eles querem aumentar a reserva no Carvalhal para poder depois trabalhar lá no fiscal. Ok. É importante essa informação, mas saber que vocês têm essa capacidade de fazer uma troca entre o Carvalhal e o fiscal, né? Até para a gente ter... O fiscal, na verdade, nesse momento está baixo, até porque está tudo baixo na represa e está faltando chuva mesmo, né? A gente achou algumas bombas, né? Andamos em algumas áreas ao redor do fiscal lá, encontramos algumas bombas.
e pedimos, a Saneago acho que entrou com pedido de outorga desses equipamentos para saber da fiscalização. Estou com o fiscal de obras também, vendo essa questão, mas aí o pessoal colaborou. Nas propriedades que a gente entrou, os proprietários colaboraram, liberaram as barragens que estavam segurando água, para liberar para o fiscal. Aí a gente precisa fazer de novo, dar uma volta lá de novo para ver como está agora. Tá. A Viviane fez uma pergunta ali, eu vou dar a palavra para o Jorge também. A Viviane perguntou se essas barragens que foram abertas, elas são outorgadas. Talvez o Jorge tenha levantado a mão justamente para isso. E depois tem uma outra pergunta da Viviane, que eu acho que é para o Reginaldo, se o problema no Ipanemi implica no aumento da vazão captada no Vitória Régia. Eu entendi que não, você só troca a fonte, mas de qualquer forma passa depois a palavra para o Reginaldo. Jorge, por favor. Olá, bom dia, vocês me ouvem? Sim, ouvimos bem. Legal. Não, só para complementar a fala do colega de Mairink, que a equipe do DAE esteve e ainda está fazendo fiscalização na região, tá? E com relação às barragens todas que a Saneago nos passou, os pontos, né, que eles também estão monitorando, nós fomos às propriedades, fiscalizamos todas. O cenário é o mesmo que eu expliquei da última reunião, todos os usuários estão colaborando, quem tem barragem está permitindo o fluxo da água a jusante, e quem não estava outorgado foi autuado e está buscando a regularização. Uma questão importante aqui para pontuar também é que a equipe foi fiscalizar a barragem do fiscal também, inclusive, né, da Saneago, estivemos lá, e, assim, um problema que a gente encontra em vários lugares, inclusive lá no fiscal não foi diferente, é a falta de manutenção. Então, assim, a represa está totalmente assoreada. Isso daí é uma questão, assim, que a concessionária também precisa tomar as providências de limpeza, né, de esse desassoreamento constantemente, para poder justamente ter uma reservação maior. A gente observou também outras travessias de estradas, né, que é uma condição que o poder público municipal também tem que estar agindo em cima, que estava totalmente assoreada, bueiros com muita vegetação obstruindo a passagem da água, que acaba dificultando que essa água chegue até o reservatório, né? Então essas obras, essas manutenções, elas precisam ser feitas constantemente. E aí o que acontece? Acaba retardando o fluxo da água, e o que poderia chover, e uma simples chuva escoar e chegar rápido ao reservatório, a água acaba espalhando e ficando, vamos falar assim, parada em regiões alagadiças, que acaba dificultando a obstrução. Então, isso daí é importante deixar claro também, que tanto os usuários precisam manter o escoamento a jusante, né, de suas barragens do fluxo da água, como a concessionária e o poder público municipal precisa também tomar as providências de limpeza e manutenção da calha do rio, né? Mas, de qualquer modo, a equipe está lá e continua vistoriando e fiscalizando. É isso. Obrigado, Jorge. O Reginaldo, não sei, ou eu não sei se é o Reginaldo que vai responder, essa é a pergunta da Viviane. Se houve um aumento da captação no Vitória Régia em função do problema no Ipanemi. Sim, André, aumentamos a captação no Vitória Régia e no sistema Castelinho, Ferraz Castelinho também, no Éden. Ok. Obrigado, Reginaldo. E lá no sistema do Vitória Régia não está com problema nenhum de qualidade, né? Não, como eu tinha falado, né, André, esses últimos tempos, com essas chuvas aí, não tivemos grandes variações quanto à qualidade. Obrigado, Reginaldo. Bom, eu acho que o Polga levantou a mão. Polga, por favor. Obrigado, professor. Eu tenho acompanhado aí a questão climática, né? Então, tem um centro de previsão climática nos Estados Unidos, eles fazem o acompanhamento do fenômeno aí do La Niña, né? E até dezembro, a probabilidade, a intensidade desse fenômeno vai ficar na ordem de 91%, ou seja, a gente não vai ter grandes
variações meteóricas aí nesse período, e ele vai começar a arrefecer a partir de fevereiro, da ordem de 51%. Agora, a gente precisa levar muito em consideração que nós vamos ter agora uma primavera, verão quente, o que tudo indica, né? Com consumo de água maior, e aí também um pequeno crescimento na parte econômica. Então, vai refletir isso daí, provavelmente, no aumento aí de consumo de água. Então, essas equações aí, professor, a gente precisa levar na ponta do lápis. É a minha sugestão. Obrigado. Sim, Folga, obrigado. Eu acho que esse acompanhamento que a gente está fazendo é justamente para evitar um problema maior mais para frente. A gente sabe que esse ano, provavelmente, a gente não vai ter uma folga muito grande a respeito disso. Mas a gente, né, precisa começar a pensar, como você falou já em outras reuniões, não só a gestão da oferta, mas também a gestão da demanda. Agora, com o retorno da diretora técnica da Fundação Agência, eu não sei também se já foi disponibilizado um documento que eu falei na reunião passada, que é um documento que está balizando as discussões dentro da Secretaria de Infraestrutura sobre o funcionamento dos comitês, e tem lá um capítulo sobre a definição de crise, quando que a gente entra em crise hídrica. Né? Se esse documento já for disponibilizado até antes da próxima reunião, eu vou pedir para a gente entrar em contato com alguém da própria Secretaria de Infraestrutura para nos apresentar essa proposta aí de avaliação. Eu não sei, a Natália está voltando hoje, então não vou nem perguntar para a Natália, porque ela também não deve saber ainda, né, se esse documento foi disponibilizado ou não. Na verdade, professor, a gente usando aquele painel da ANA, o painel de secas, né, a situação hoje é de seca extrema. Eu tenho acompanhado, foi publicado agora um novo mapa, né, referente ao mês de agosto, e piorou. Nós estamos vendo aí pelo mapa que piorou um pouquinho aí a questão, então, muito possivelmente, eles vão estar se utilizando desse recurso para estar aí, eventualmente, não sei como que eles vão fazer, né, esse decreto, não sei como é que vai funcionar. Mas aqui na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, é nítido que a situação vem se agravando. Né? Não Sim. que não vá chover, mas está chovendo muito abaixo da média. A gente tem acompanhado isso, né? Apesar da gente não acompanhar a chuva, propriamente dito, a gente com vazão afluente, mas a vazão afluente está muito abaixo, realmente, da média. Não esquecer, professor, que desde 2014 nós estamos nessa situação. Então, o fluxo de base aí dos cursos d'água vem diminuindo com o tempo, né? Aí entra aquela questão que o Jorge adora, né? A questão das outorgas, esses períodos de outorga, que nem a gente aqui. Eu tenho outorga aqui com validade de 10 anos, mas 10 anos atrás era uma situação completamente diferente. Né? Então, Isso daí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado aí nessa questão da outorga, porque, de repente, o pessoal fala, olha, vocês têm X metros cúbicos outorgados, né? Mas isso já há alguns anos atrás. Né? Então, isso daí a gente precisa estar acompanhando também com bastante cuidado. Né? Eu até pergunto para o Jorge aí como é que está a questão da outorga lá da barragem, né? De Tupararanga, se evoluiu, se não evoluiu, como é que está isso daí. Obrigado, professor. Obrigado, Paulo. Não sei se o Jorge... assim, o assunto está sendo tratado aqui, mas eu não tenho ainda nenhum posicionamento para passar por enquanto, tá? Tive conversas, eu estou tendo um auxílio técnico também da Fundação FCTH, mas ainda não foi finalizado esse trabalho, né? Então estou sem novidades por enquanto. Obrigado, Jorge. Justamente, Paulo, esse documento que a gente teve contato lá no ENCOB, ele define algumas regras muito semelhantes com aquilo que a ANA propõe para definir em algumas subbacias qual é o ponto da crise hídrica e como é que a gente faz a gestão dessa situação de crise. Mas acho que esse documento ainda não está disponível, se eu não me engano. É que é assim, professor, quando a gente faz cálculo de barragem, normalmente a série histórica é da ordem de 100 anos.
Só que esses 100 anos, vamos falar assim, de 2014 para frente, isso daí está muito complicado. Até quando fizemos aqui a renovação da outorga do Cantareira, que era para ser em 2014, né? Nós esperamos 2 anos para poder incluir a nova série histórica aí nesse período de 100 anos. Então, você veja bem, a situação que a gente está enfrentando hoje é muito grave e o pessoal, no meu entendimento, né, na minha modesta avaliação, não está levando isso com muita seriedade. A perspectiva daqui para frente é muito diferente. Então, o senhor veja níveis de consumo ainda muito elevados da população de um modo geral, né? Da ordem de 250, 300 litros por habitante dia, onde deveria estar próximo de 110, conforme a ONU, aí vai, né? Um monte de coisa aí que a gente precisa levar em consideração. Mas eu acredito que a gente vai ter oportunidade aí de estar discutindo isso aí com um pouco mais de acurácia, né? Sim. É isso que a gente prevê, Folga. A Viviane também perguntou aqui se há problema na captação de alumínio. Aí é com o Adriano, né, Adriano? O Adriano está presente ainda? Ou ele caiu? Estou aqui sim, professor. A Viviane está perguntando se houve necessidade de prolongar a tomada d'água na captação em função da redução de nível. Então, bom dia a todos. No presente momento, não, professor e demais presentes. A gente continua com os mesmos cuidados de anteriormente, fazendo a captação no mesmo prolongamento que a gente já vem há alguns meses. Então, essa manutenção do nível aí, com os cuidados que a gente vem tendo e acompanhamento da operação que vem sendo feito, vem sendo possível manter a captação do jeito que está operando. Ok, obrigado, Adriano. Disponha, professor. Bom, gente, eu acho que por hoje a gente já fez uma boa avaliação da situação. Como sempre, ainda não estamos tranquilos, estamos ainda em situação de alerta. O Gomes levantou a mão e depois, se alguém gostaria de fazer mais alguma fala, senão depois a gente vai encerrar. Gomes, por favor. Olá, André, bom dia mais uma vez a todos. André, eu gostaria só de me expressar aqui que, graças aos esforços desse grupo de trabalho, nós estamos conseguindo manter aí um equilíbrio, tanto no nível de Tupararanga, quanto no uso, tanto de Votorantim, de Sorocaba e também de alumínio, né? Então, os esforços estão trazendo os resultados positivos, graças a cada um dos que aqui estão. Mas eu gostaria de expressar aqui, André, e a todos os colegas, a minha preocupação com o Pirapora. Então, sei que em alguns momentos nós já comentamos isso. Sabesp tem problema com Pirapora, em Salto, em Piedade. Araçoiaba tem um grande problema. E o comentário com Polga, unido com o seu, me preocupa que talvez o Pirapora, nós não temos esse controle de reservar água, liberar, controlar, manter o Pirapora no mínimo no Q710. Todos nós aqui sabemos que ele está operando inferior ao Q710 há muito tempo. Está aí o Adriano, o pessoal da Água de Araçoiaba podem falar. Então, eu não sei o que nós poderíamos fazer nesse GT para colaborar. Eu não sei se talvez buscar informações com a CETESB sobre as análises, né, desses lançamentos, se eles estão de acordo. Eu creio que sim, porque senão nós teríamos sido comunicados, mas se eles pioraram ou não por conta da vazão desse corpo hídrico, e talvez a própria Água de Votorantim, a Sabesp, pudesse nos informar como é que está a vazão, porque assim como nos preocupa o Sorocaba, eu creio que o Pirapora não é diferente. Só que ressalto que o Pirapora nós não temos o controle de vazão. Então, talvez nós temos que, já que nós estamos um pouco mais alinhados e tranquilizados no que diz ao Sorocaba, talvez pudéssemos planejar algo no sentido de alguma maneira, colaborar para a vazão do Pirapora. Não sei nem se isso é possível, André, mas é algo que me preocupa, né? Então, o que eu falo, qualquer pequena ação pode colaborar bastante para o amanhã.
Então, enfim, eu acho que pegar as informações com a Sabesp, com a Águas de Votorantim, nós acompanhávamos um pouco mais de próximo, observar se houve alguma anomalia na qualidade, enfim, ver o que a gente pode fazer para que a gente possa acompanhar isso mais de próximo. Aproveito o Jorge aqui, eu sei que também foi feita fiscalização ao longo do Pirapora, eu não sei se esses resultados já trouxeram alguma melhoria no que diz na questão de outorgados e vazão, né? Eu penso unir essas informações sobre essa bacia de Pirapora, para que a gente, assim como nós o fizemos com o Itupararanga e com Sorocaba, talvez nós pudéssemos também ter um pouco mais de atenção lá. É só isso, muito obrigado. Obrigado, Gomes. A Rosângela colocou lá que não tem apresentado desconformidade na ETE de Salto de Pirapora. Mas com a redução da vazão, geralmente o próprio processo de autodepuração do rio fica prejudicado, né? Então, acho que mesmo não tendo nenhuma desconformidade na ETE, isso não impede que possa ter algum problema no rio. E é um problema já, a gente está passando por isso, não é de hoje, acho que a gente pode pedir para o Jorge, numa próxima reunião, porque eu tenho certeza que ele vai precisar levantar esses dados, nos indicar como é que está a situação na fiscalização ali da bacia do Pirapora. E a mesma coisa com a CETESB, a Rosângela pode trazer mais informações sobre a bacia do Pirapora, justamente para a gente ter essa ideia de que pé que está. Como o Gomes falou, lá a gente não tem essa possibilidade de regular a vazão, né? A gente vai ter que trabalhar com a vazão disponível. Mas eu vou abrir aqui a palavra, porque tem bastante gente inscrita. Desculpa, gente, eu estou falando aqui e não vi que tinha gente inscrita. A Eleusa, o Polgo e depois a Rosângela. Eleusa, por favor. Oi, André. Então, nós fizemos um dia uma reunião que foi com o Gomes, porque esse é também um dos motivos do Gomes ter feito essa fala, porque o Gomes participou dessa reunião, a Viviane também, nós fizemos com o pessoal da Águas de Votorantim e da Águas de Araçoiaba, para eles apresentarem o problema, tudo. E depois disso, ficamos de fazer uma visita em loco, o que complicou para você conciliar as agendas, né? Mas eu tive conversando, acho que foi com o Alexandre está aí ainda, né? Da Sabesp, e o Alexandre fez um comentário que eles também estão fazendo captação no Sarapuí, né? Cadê o Alexandre? Olha lá o Alexandre. Estou ouvindo, é isso mesmo. É isso mesmo, né? E agora, essa semana, eu estive fazendo uma palestra, mas sobre regularização imobiliária de imóveis rurais, numa faculdade aqui, e tinha um pessoal de Sarapuí. E esse grupo veio conversar comigo, porque eles falaram do volume do Sarapuí, uma coisa que me intrigou muito. Uma das alunas falou que ela tem um sítio, e o rio Sarapuí está aumentando o seu volume, e ele vem comendo o sítio. Isso acontece, eu já vi isso acontecer, por exemplo, Mombaça, quando ele vai chegar no Tietê, ele está comendo o sítio lá em Araçariguama. Eu lembro disso, fiz visita em loco. Então, a água, ela não pede licença, ela passa. Então, é uma coisa que me chamou muito a atenção, o Pirapora diminuindo a vazão e o Sarapuí aumentando a vazão. Tanto é que a Sabesp está indo buscar água no Sarapuí, né? Então, eu gostaria depois que o Alexandre me falasse, e inclusive, para mim é uma situação, porque eles estão mais ou menos na mesma região, e depois o Pirapora ele acaba sendo afluente do Sarapuí, né? Mas eu queria entender, né? Porque essa aluna disse para mim, ela falou, nós já perdemos 30% do sítio por conta do volume de água do Sarapuí. Eu achei isso assim, falei, nossa, num momento de crise, isso acontecendo, né? Então, é bom, mas assim, dois corpos d'água, de uma certa forma, próximos, né? Mas com vazões completamente diferentes. E naquela reunião que nós fizemos, que o Gomes e a Viviane devem se lembrar,
que é depois a Águas de Araçoiaba disse o seguinte, porque o lançamento da ETE, a Rosângela colocou aqui, que não tem apresentado desconformidade. Ajuda no volume do rio Pirapora. Contribui para... Se parar o lançamento da ETE de Salto de Pirapora no rio Pirapora, o que acontece? O rio diminui mais ainda a vazão. Então, eram essas colocações que eu ia fazer, só lembrando, né? Aí eu deixo com os técnicos, tá bom? Obrigada. André... Desculpa, eu mutei meu microfone. Polga, por favor. Obrigado, professor. Em direção ao que o senhor Gomes acabou de falar, eu acho que o nosso comitê tem um papel fundamental na questão de recrudescer a educação ambiental. O pessoal tem que começar a entender que o consumo que a gente ainda tem hoje, ele precisa ser repensado e trabalhar fortemente a questão de perda, né? Se a gente conseguir trabalhar perda e conseguir conscientizar a população do uso consciente de água, nós vamos estar utilizando menos recursos dos mananciais. Esse é um trabalho que tem que ser permanente, do meu ponto de vista, independente de crise hídrica ou não. A gente precisa ter esse trabalho muito forte, né? E a questão da perda também é fundamental. Eu não sei como é que está aí a questão aí dos índices de perda, né, desses municípios, mas seria bom que o comitê, né, a gente tem isso previsto no nosso plano de bacias, né? Seria bom que o comitê acompanhasse isso de perto. É isso, professor. Obrigado, Polga. Rosângela, você pediu a palavra, depois baixou a mão, você ainda quer falar? Bom dia a todos. André, eu não sei se foi na última reunião, foi colocado que havia sido feita uma reunião com a professora Amélia e que faz parte do grupo Zé Luiz. A Natália, não sei se estava presente, mas Águas de Votorantim estava e Águas de Araçoiaba também. Porque em Salto de Pirapora, o que precisaria talvez fazer era uma caracterização melhor da área e um diagnóstico. Mas a direção e objetivo que teve essa reunião foi por causa do reclamo de Araçoiaba no rebaixamento dos poços. Então, aí se juntaram os dois assuntos. O primeiro assunto seria o porquê existe alguma relação entre a crise hídrica e rebaixamento, como que são os aquíferos naquela região. Esse é um ponto. E seria apresentado um projeto. O segundo ponto no Pirapora, precisa fazer um diagnóstico? Qual é o diagnóstico? Isso é com relação à bacia do Pirapora, não tem mais o que dizer sobre o Pirapora. O Pirapora não tem água, tanto não tem água que a própria Sabesp fala em todas as reuniões que ela está precisando colocar para abastecer Salto de Pirapora a água das minas. Então, não sei qual é a informação que ainda é necessária. Para mim, agora o próximo passo seria, sim, um diagnóstico, o que é possível para manter a calha de Salto de Pirapora. É isso. Muito obrigada. Do Pirapora, né? A calha do Pirapora. Pirapora, isso mesmo. Se eu falei Salto, desculpe. A calha do rio Pirapora, que tem o nome da cidade Salto de Pirapora. Obrigada, André. Sim. Nada, Rosângela. Obrigado. Adriano, por favor. Nessa linha mesmo que a Rosângela falou, né? A dificuldade é do volume de água no Pirapora, as captações que estão sendo feitas emergenciais, doutora Eleusa, no Sarapuí, para abastecimento de Piedade e de Salto de Pirapora, adutoras longas, inclusive, para reforço justamente por conta da dificuldade hídrica. Só um minutinho. Está passando uma moto muito barulhenta aqui do lado. E essa informação, doutor Eleusa, de que aumentou o volume do Rio Pirapora um tanto quanto estranha até para a gente, porque não é... Do Rio Sarapuí.
Do Sarapuí, perdão. Não condiz com a realidade. Talvez essa aluna tenha algum problema pontual no sítio dela, algum ponto onde o rio faz uma curva, ou alguma coisa assim, ou tipo de solo que propicia a erosão, né, e necessite aí talvez de algum dissipador de energia, alguma proteção no talude, coisa do gênero, né? Mas eu acho que não tem relação com um eventual aumento no volume de água do Sarapuí, tá? Na minha opinião. Obrigado, Adriano. O Gomes levantou a mão de novo. Gomes, depois da sua fala, a gente vai dando um encaminhamento, tá bom? Que já são 10h30. Ok, André, obrigado. Tá. É só para fortalecer o que o Adriano mencionou há pouco. De fato, eu acredito que esse grupo e também o nosso comitê, nós não podemos deixar de fora o Sarapuí, porque está todo mundo recorrendo ao Sarapuí, mas que nem o Adriano mencionou, infelizmente nós não estamos com essa disponibilidade uniforme. O Adriano sabe onde é a minha residência, eu moro cerca de 800 metros do Sarapuí. Eu, quando criança, nadava no Sarapuí. E hoje dá para mim passar de um lado para o outro, de Capela do Alto para o município de Sarapuí, sem molhar o sapato, né? Então, existem pontos, de fato, que ele pode estar um pouco melhor ou não, né? Mas é preocupante, porque além dessa alteração, né, dos anos, e eu posso falar isso como morador e usuário do Sarapuí, que nós temos que ficar atento com ele. Então, não devemos deixar que o Sarapuí chegue ao ponto de um rio Pirapora. Eu acho que nós já temos que direcionar o nosso olhar e os nossos cuidados para o Sarapuí neste momento. Sabemos que os resultados a médio e longo prazo, então creio que a gente tem que já focar o nosso olhar lá para também com os cuidados do Sarapuí, não desprezando ali o Pirapora, né? Mas é isso que eu gostaria de falar, e eu acho que o que a Rosângela falou é importante, André, e talvez nós poderemos colocar isso como que nós falamos no nosso comitê, uma demanda, tem um nome que nós falamos no comitê? Induzida, perfeito, porque isso é emergencial para o nosso território. Então, não dá para nós esperar pleito. Vamos induzir essa demanda no Pirapora, vamos induzir essa demanda no Sarapuí. Eu penso que nós não temos que chegar no ponto emergencial, não. Nós temos que começar a suprir essas bacias. Obrigado. Obrigado, Gomes. O que eu acho que a gente pode fazer nesse momento, e o Jorge está aqui como secretário executivo adjunto, mas também do representante do DAE, é pedir para o Jorge um levantamento da situação que ele tem lá da bacia do Pirapora e do Sarapuí. Talvez inicialmente do Pirapora, depois do Sarapuí. Eu não tenho nem noção do volume de trabalho, viu, Jorge, que eu estou dando para você. Mas que tipo de levantamento? Que não estou entendendo. Então, a dúvida do Pirapora é se o problema é falta de água porque falta chuva ou se é por causa de uso, de retirada de água. Então, mas a questão do uso é assim, todas as outorgas, elas já são emitidas com base em 50% da vazão mínima. Não sei onde que pode chegar esse tipo de raciocínio, porque no meu ponto de vista é seca, toda época de seca é isso. Eu estou aqui no DAE há 17 anos, desde quando eu entrei, o mês de agosto, setembro, outubro são os piores. Todos os anos é o mesmo tipo de reclamação, que não tem água no rio. Mas, assim, sinceramente, eu não sei o que um levantamento, vou trazer aqui quantitativos de outorga, mas e aí? De verdade, eu não consigo entender, porque o nosso critério de emissão de outorga já é super restritivo. O que mais, assim, não tem como restringir ainda mais? Eu não sei aonde levaria esse tipo de discussão. Deixa a Rosângela. Fala, Rosângela. Da mesma forma que foi pedido, quem está instrumentando a bacia? Tem um projeto que tem continuidade e continua, o comitê está fazendo o esforço, sempre tem um valor que vai para esse projeto,
Então, me desculpe, o Jorge acho que falou, olha, o DAE está emitindo as outorgas, já fez o seu trabalho, ele, assim como a CETESB, na hora de fazer o licenciamento, usou o Q710, que hoje, como já disse o próprio Adriano da Sabesp, olha, o Q710 hoje, quais os rios que estão no Q7, que tem Q710, nessa situação que a gente está vivendo? Então, de novo, pedir para quem está coordenando esse projeto, instrumentando a bacia, trazer as informações. Qual é o balanço hídrico em Salto de Pirapora, que é a Unifilar? Qual é o balanço hídrico em, em Sarapuí? Também é uma primeira abordagem nesse assunto, nesses dois rios, pelo menos na calha. Aí, se tiver mais algum problema que se note, a gente vai estender isso. Eu acho, na minha opinião, e me desculpe, não é, eu respeito o órgão gestor, que é de quantidade, mas a instrumentação e quem está coletando vários dados é esse projeto. Então, vamos trazer o pessoal que está coordenando esse projeto para trazer as informações para o comitê. Jorge, eu espero que não haja nenhum problema com esse posicionamento. Não, isso daí eu compreendo. Assim, o Gré estava até previsto para estar aqui para falar sobre isso. Ele teve um compromisso de última hora lá no DAE e não pôde. Mas ele está à disposição para trazer essas informações para todos. Mas é só uma questão de entender onde chegar, entendeu? Isso o que mesmo. a gente pode colaborar nesse sentido. Então, Jorge, mas a pergunta é justamente essa. Eu sei que o DAE dá a outorga só de 50% do Q710. Mas o que se falando é que o Q710 já não está mais sendo o padrão do rio, né? Ou seja, a gente está abaixo do Q710. E isso, lógico, leva a um problema nas outorgas e também no licenciamento de qualidade. Era isso que a gente precisava saber, se realmente esse Q710 baixou, né? E se isso não tem que permitir depois uma revisão, inclusive, dos licenciamentos dos outorgas. Mas aí eu penso que isso daí seria um papel do comitê estudar, fazer um trabalho nesse sentido. Ele precisa de informação, Jorge. E a informação, quem está com essa informação, se está lá Q710 ou não? Quem está fazendo esse trabalho estatístico dos dados? É o projeto. Senão a gente fica rodando no mesmo assunto e a gente não caminha. É unifilar e dizer, olha, aqui realmente está abaixo do Q710, o Q710 tem um período que o valor dele é esse durante o ano, nesse período está abaixo do Q710. Comitê, com esse diagnóstico, terá uma proposta para que não se exerça mais o Q710 nessa calha, como acabou de dizer o Jorge? Aí não é mais um problema também dos órgãos, é um problema que tem que ser discutido no comitê. É a minha opinião. E de ser discutido em conjunto também com os municípios, visando a redução da perda de água também, porque não adianta nada ficar só espremendo essa questão da vazão do rio, sendo que tudo que capta, uma grande parte, está sendo desperdiçado também. É difícil também, tem que ter tem que estar andando junto, né? Todas essas questões, né? Quantidades de desperdícios altíssimas. Aí também fica difícil, né? Para todos os lados. Mas bom, então eu compreendi. Vamos fazer da seguinte forma, só para dar encaminhamento, Jorge. Você conseguir falar com o GRE para trazer para a gente informação sobre esse projeto e como é que eles estão avaliando a vazão do Pirapora? Eu acho que eles tinham colocado um novo ponto de monitoramento de vazão na saída do Sarapuí também, se eu não me engano. Não é? E trazer para a gente essas informações. E eu vou pedir também, Adriano, se você puder, vocês operam Piedade e Salto de Pirapora, não é isso? Isso. Trazer informação para a gente sobre captação, volume de perda, esse tipo de coisa desses duas, e a gente pede também para o Água de Araçoiaba trazer a mesma informação. Para a gente poder ter pelo menos um quadro geral da situação, né, Jorge? Para a gente poder encaminhar essa discussão dentro do comitê. É um problema que já como você falou, já é meio crônico, porque tem a questão do período de seca,
né? Todo período de seca tem problema, mas no caso do Pirapora, eu acho que não é só no período de seca, porque a gente já teve problema, inclusive, no período de chuva, né? Então, acho que a gente precisa dar uma atenção um pouco maior para esse rio, né? Pirapora e Sarapuí, sim, lógico, é o Baixo Sorocaba junto. Polga, por favor, pode falar. Rapidamente, que eu não quero atrapalhar, professor, eu não me recordo quando que seria a primeira atualização do nosso plano de bacias, né? Via de regra, isso acontece aí a cada 4, 5 anos. Então, numa próxima atualização, talvez aconteça em 2024, não sei muito bem, a senhora Zanetti poderia nos ajudar aí, a gente tem que começar a prever essa questão de outorga e licenciamento. Porque nesse plano que foi atualizado, nós colocamos isso, porque no plano anterior não tinha essa questão aí da vazão, né? Então a gente precisa começar agora a ter estudos, a começar a ir nessa direção. Quem sabe contratar uma empresa e aí por diante. A gente vai tentar reunir dados para, na atualização do plano, a gente trabalhar nessa vertente aí que o senhor Alonso aí nos colocou. Obrigado. Obrigado, Polga. Denise, por favor. Não, uma dúvida, André. Eu não sei se é bobagem, mas assim, o que eu estou entendendo está bem no limite da nossa UGRI. Será que vale a pena investigar junto ao UGRI, acho que é 11 a 14, né? Que faria limite com essa bacia do Sarapuí e do Pirapora? Não, essas duas bacias estão internas, estão todinhas dentro da nossa bacia. Tanto Não, então, mas... elas estão dentro da bacia, mas elas já estão no limite, né? Eu não sei se existe algum tipo de interferência de uma bacia vizinha que estaria na outra UGRI. Eu não sei se tem esse tipo de... Não? Eu acho que não. Nesses dois casos, eu acho que não é problema. Entendi. Mas pode ser. Vamos analisar depois pelo mapa, ver se tem algum... Mas eu acho que não tem. Nesses dois casos, não, porque são rios que nascem aqui na nossa bacia, a foz deles só que estão próximos das outras UGRIs. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos já deixar agendada a próxima reunião para o dia... Deixa eu ver aqui o calendário, desculpa, gente. Dia 3, não, dia 10. Nós estamos em outubro, né? Não, nós estamos em setembro, eu estou perdido no tempo, desculpa, gente. Dia 10 de outubro. Tá? E daí, Jorge, se você puder ver com o Grécia, ele pode estar presente para falar não só da situação ali de Tuparanga, mas também do Rio Pirapora, do Sarapuí, para a gente tirar essas dúvidas. Sim, com certeza. E eu vou pedir para a Natália, ver a possibilidade de apresentar aquele documento lá. Não sei se aquele documento já foi liberado. Alguém tem notícia? Oi, André. Eu não recebi aqui no meu e-mail nenhuma informação sobre a divulgação da versão final desse estudo. Podemos verificar se ela foi produzida, mas qualquer novidade eu informo. Tá, se já foi produzida, para a gente trazer para cá essa... Talvez eu pedir para alguém da secretaria mesmo vir apresentar, principalmente esse ponto do documento, que é o que mais nos interessa aqui nesse grupo, que é aquela questão de definição de crise hídrica e papel do comitê nisso. Certo, se tiver alguma novidade eu informo. Tá legal. E a gente então retorna no dia 10 às 9h30. Ok? Com esses pontos adicionais, que é a presença do GRE e, se possível, esse documento. A gente não sabe se esse documento já teve uma versão final, né? Tinha sido falado no ENCOB que isso viria na semana seguinte, mas como não veio, a gente não tem esse posicionamento ainda, mas se tiver, ele vai ser trazido aqui justamente porque é a forma que o governo do estado está planejando para o envolvimento dos comitês nas crises hídricas, né? Então é isso, gente. Agradeço a presença de todos hoje aqui e vamos tocando, né, para a próxima reunião a gente ter mais informação. É isso. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Boa semana para todos. Obrigado. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Tchau. Boa semana a todos.